Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal, e mais um encontro para as nossas reflexões e levarmos adiante a nossa existência material com muita determinação, alegria, bom ânimo, que nós gostaríamos sim de ter isso a cada momento, a cada instante na nossa vida. Eu gostaria de trazer hoje um assunto que está ligado a uma passagem do encontro de Jesus com Nicodemos, narrada nos Evangelhos, onde nós podemos ali encontrar algumas informações bem interessantes para a nossa reflexão. E além desses temas, além desses ensinamentos, você pode trazer algum outro tema relacionado a um assunto que você julga ser importante. Só você entrar em contato com a rádio, você tem aqui o endereço, você tem aqui os canais onde você pode acessar, ok? Nesse encontro, é o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos é um fariseu, ele faz parte do grupo de autoridades judaicas que na época dominavam o conhecimento religioso que se fundamentava o judaísmo na época de Jesus. E desse encontro, um encontro que eu julgo ser muito interessante, ele foi feito à noite, num momento assim onde Nicodemos não se exporia, que de alguma forma, talvez naquele instante, estar envolvido com Jesus poderia ser de alguma forma não tão bem visto, de alguma maneira. Mas o que me chama a atenção é que isto, de forma alguma, incomodaria ou teria incomodado Jesus. Porque ele sabia, ele conhecia a natureza humana, ele sabia das dificuldades, ele sabia dos problemas de todas as pessoas que ali estavam envolvidos na problemática, né, em relação ao tema religião, ao tema desenvolvimento de pessoas, ao tema consciência sobre o que era possível desenvolver ali ou não. Tanto é que ele falava por parábolas, justamente por não poder falar diretamente alguns assuntos, por dificuldades de compreensão das pessoas que o ouviriam. E dessa forma se trava um diálogo entre Jesus e Nicodemos, onde Nicodemos já começa dizendo que ele reconhece Jesus como sendo o enviado de Deus, porque os efeitos que ele criava, que ele de alguma forma produzia, só poderiam ser feitos, os sinais, eles se referem como sinais, só poderiam ser da parte de Deus, senão não seria possível isso. Certamente ele se referia às curas das pessoas, das doenças, ao afastamento, né, dos obsessores, né, dos espíritos das pessoas obsediadas ali, que eles não conseguiam de alguma forma agir, não tinham autoridade moral, mas Jesus tinha uma autoridade moral superior e somente um sai dele, as entidades se afastavam, né, de uma forma assim, praticamente instantaneamente, né? E dessa forma, evidentemente, isso chama a atenção de muitas pessoas, mas não foi suficiente para que pudesse mover alguns interesses de forma muito profundamente arraigados nos espíritos judaicos naquela época. Então, os judeus estavam defendendo suas verdades, eles estavam se sentindo atacados por aquilo que Jesus estaria trazendo naquela época. Mas Nicodemos reconhece que ele sim era o Cristo, ele sim era o enviado por Deus. E depois de ele ter afirmado que reconhecia Jesus, né, como sendo enviado de Deus, Jesus disse assim: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E aí Nicodemos se surpreende com essa forma de falar e ele responde perguntando na verdade: como pode um homem nascer sendo velho? Pode um homem entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então veja a preocupação de Nicodemos pela dificuldade de poder compreender de ter essa noção. Hoje nós temos essa noção. Isso para nós parece que é uma coisa natural, né? Parece que é uma coisa assim, puxa vida, ele não entendia isso. Tanto é que Jesus fala, mas você é alguém ligado ao conhecimento, como é que você não sabe disso? E Nicodemos não sabe o que dizer.
porque de fato é algo extremamente além da condição de compreensão. E quando Jesus enfatiza ainda mais, dizendo que se ele fala das coisas da terra e ele não entende, como dizer das coisas da espiritualidade? Ficaria muito mais difícil a compreensão. Aí isso cabe a nós hoje, no momento presente, para que possamos entender isso de uma forma melhor. Então, nesse momento, é o que Jesus responde a Nicodemos, dizendo assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhes por ter te dito necessário nascer de novo. Nascido do Espírito, e ele arremata dizendo que nascido do Espírito é como um vento. Assopra para onde quer, você o escuta, mas ninguém sabe para onde vai. É muito profundo esse pequeno trecho, mas muito significativo para que possamos compreender alguns elementos importantes aqui para as nossas reflexões. Eu gostaria de dividir esse assunto em duas partes. A primeira, falar sobre o nascer do Espírito e depois o nascer da água. O nascer do Espírito é nascermos de nós mesmos. Nascemos na carne e Jesus destaca a importância de nascer pelo Espírito. Esse nascer pelo Espírito pode ser relacionado a tomarmos mais consciência sobre a nossa própria natureza. Pode estar muito bem relacionado à nossa capacidade de compreensão mais amplificada sobre quem somos nós. Qual é a nossa natureza? Nossa natureza é uma natureza espiritual. Nós estamos num corpo físico, viajores da eternidade através da matéria, para que possamos, ainda na nossa condição evolutiva, termos a necessidade dessas experiências de ordem material, aqui no planeta, nesse planeta com essas características fantásticas e maravilhosas que a gente conhece. Tanto é que muita gente tem medo e tem receio, inclusive nós todos podemos ter passado por isso, de termos tido receio para reencarnarmos, porque nós sabemos como é aqui. Quando nós olhamos da espiritualidade para a materialidade, é diferente. Nós estamos aqui, de alguma forma, estamos de alguma forma, entre aspas, acostumados, né, com essa nossa condição, mas não é algo muito simples passarmos pela existência material. É desafiador, é extremamente desafiador. Eu lembro de uma experiência quase morte, narrada por um rapaz, não é daqui do Brasil, não lembro bem exatamente agora o caso, né, assim, para poder dizer aqui, mas era de um jovem que tinha passado por uma cirurgia. Algumas complicações aconteceram durante a cirurgia, e quando ele se vê fora do corpo, ele vai para uma viagem, ele fica um período em coma, e nesse período onde ele fica em coma, alguns acontecimentos ele presencia na espiritualidade. Passa um certo tempo, ele retorna, não era o momento da desencarnação, ele retorna, e o que eu queria destacar dessa história é o momento que ele diz que quando ele vai voltar ao corpo, ele se sente profundamente incomodado. Ele sente repúdio ao corpo. Ele sente que ele não queria estar aqui. Ele não queria voltar. Porque, de fato, na espiritualidade, na região onde ele visitou, era uma região de muita paz e muita harmonia. Não era o momento dele ainda estar lá. Aí eu quero destacar aqui uma coisa importante. Muitas vezes, no nosso pensamento, isso pode acontecer com muitas pessoas, a possibilidade de fugir das suas dificuldades materiais pela porta do suicídio, pela porta da desencarnação. Isso é um profundo equívoco. Eu lembro uma vez, numa experiência, na casa do Chico Xavier, nós estávamos num grupo pequeno,
e ali foi narrado a experiência de uns amigos ali, que um deles comenta de uma pessoa que ele conhecia que havia se suicidado por conta de não ter suportado a desencarnação de um parente muito próximo. Então esse amigo lá, ele pergunta sobre a situação dos dois. Então ele diz, o Jair, o Chico diz que aquele que passou pelo acidente estava muito bem amparado, estava tudo bem, os familiares que estavam presentes junto com ele estavam cuidando, estava tudo ok. Mas o parente que acaba se suicidando por conta das dificuldades de poder superar esse momento, ele precisava de muita oração. Então o Chico Xavier, nosso amigo Chico, não se alongou muito em dizer o que estava acontecendo com ele, mas disse que ele precisava de muita oração. Para quem conhece o que significa a desencarnação pelo suicídio, sabe que as dificuldades são realmente muito significativas. E se eventualmente algum amigo aqui, ouvinte, esteja passando por uma situação muito difícil, que perceba isso presente na sua mente, preste muita atenção. Isso não é um caminho positivo. Por mais difícil que esteja aqui, persevere, siga em frente, busque ajuda, busque orientação, faça alguma coisa, mas não se deixe levar por esse tipo de sensação. Nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos. Então busque ajuda, busque orientação. Então dessa forma, nós estamos aqui com uma tarefa nossa. A tarefa é um aprendizado, um nosso grande aprendizado. Nascermos em consciência. Isso significa nascer do Espírito, de termos a capacidade de podermos compreender um pouco melhor como é que nós funcionamos, como é que é a nossa dinâmica, como é que as coisas se dão. E assim nós vamos desenvolvendo as nossas atividades ao longo das existências. E nós estamos aqui justamente para isso. Crescermos em espírito, crescermos em consciência, essa é a nossa tarefa. Temos desafios significativos. Isso não é brincadeira, é uma coisa realmente assim muito séria. Nascer do espírito é um trabalho que nós estamos aqui vinculados já a várias reencarnações. Nós precisamos ainda dessas experiências para que possamos, de alguma forma, elevar o nosso padrão de consciência sobre nós mesmos e desenvolver a nossa dinâmica na vida. Muitos, infelizmente, acabam se culpando ou acabam se julgando de uma forma indevida, porque não há necessidade do julgamento ou da culpabilização. Nós todos, eu que estou aqui, todos os amigos que estão em todos os lugares aí fazendo suas palestras e trabalhando aí na área espiritual, em todas as vertentes religiosas que existem, todos nós somos espíritos na marcha evolutiva, trabalhando e buscando o desenvolvimento das nossas capacidades enquanto espíritos. Esse é o nosso grande desafio. Enfrentamos sim os nossos problemas, enfrentamos sim as nossas dificuldades, para que possamos eliminar e limparmos tudo isso do nosso ser. Isso, eu defino isso como expurgo. Toda vez que você passa por uma situação onde você eventualmente passa pelas dificuldades, você se transforma, se renova, onde você muda a sua percepção sobre o que você está vivendo, você está expurgando elementos que não são mais necessários na tua vida, não são mais necessários no seu campo mental, não são mais necessários no seu campo emocional. E assim nós vamos seguindo adiante, até o nosso momento da nossa desencarnação. E depois continuamos na espiritualidade, na erraticidade, que assim os espíritos definem o período entre uma reencarnação e outra, continuando o nosso aprendizado, continuando nossos estudos, continuando o nosso desenvolvimento, até termos uma nova oportunidade para voltarmos aqui ao plano material. E quando voltarmos ao plano material, a ideia qual é? É de termos cada vez mais capacidade, de termos cada vez mais discernimento sobre nós, elevarmos mais ainda esse nosso grau de compreensão para contribuirmos com a coletividade. Nós chegaremos certamente num lugar fantástico, maravilhoso, se nós tivermos essa vibração conosco. Nesse momento,
Vamos agradecer a Deus abençoado da vida pela oportunidade da nossa existência, que nos permite as experiências para que possamos nascer em espírito. E disso termos cada vez mais paz, harmonia no nosso dia a dia, nas nossas questões, no nosso cotidiano. Nos nossos problemas serem mais fáceis de serem superados, das nossas dificuldades serem minimizadas, enfim, tudo isso são os ganhos quando conseguimos efetivamente desenvolver em nós capacidades, habilidades, competências importantes para a superação. Isso é o nascer no Espírito. E assim a nossa jornada. Que Deus nos abençoe e nos proteja nesse momento. Vamos levar isso para o nosso campo de reflexão. Que Jesus nos abençoe, nos ampare sempre, a todos os instantes da nossa existência. Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal, www.fraternal.net.br. Mande suas mensagens, mande suas reflexões. Estamos aqui para poder acolher o que é necessário e importante para você. Um grande e forte abraço. Até a próxima.